Boa noite, senhores vereadores, vereadora Rosângela. Estamos hoje com mais uma sessão extraordinária nesta casa. Eu cumprimento todos os vereadores e todos os presentes. O secretário de administração da Prefeitura foi convidado na última sessão para prestar alguns esclarecimentos a respeito do concurso, o senhor Antônio Soares. Estamos aguardando a presença dele, mas a secretária desta sessão de hoje é a vereadora Rosângela, que pode começar a leitura da ata da última sessão. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, senhores aqui presentes, os ouvintes que nos acompanham pela internet, pela rádio comunitária e alguns que estão aqui também ouvindo pelo serviço de som também dessa casa. Eu gostaria de dar o meu boa noite e dizer para vocês que hoje estou voltando, me recuperando de um tratamento de saúde que estou fazendo, como atestado que foi enviado para esta casa pelo especialista, e que, se tiver alguma dúvida, como houve algum comentário, eu espero que ou entre na justiça para contestar a especialidade do médico, ou então procure se informar o CID, que foi repassado aqui com a informação do atestado que eu fui. E gostaria até de relembrar aqui que quem disso cuida, disso usa, mas eu jamais iria usar isso. Agora, em outros momentos aqui nesta casa, eu já fui, quando presidente, até convocada para pedir para trocar atestado médico aqui, quando a Cátia, a ex-esposa do vereador Assis de Caiana, entrou com atestado de 120 dias, e o ex-vereador Clóvis Filho, irmão do atual prefeito, pediu a mim para que eu revogasse aquele atestado. Então, eu não uso desse artifício. Se eu estou com atestado é porque realmente eu estou doente e estou afastada. E quanto do tempo precisar para meu tratamento de saúde, eu estarei fazendo. Muito obrigada a todos vocês pela compreensão. Ata da terceira sessão extraordinária do período extraordinário da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Pocinhos, Casa José Odilon de Brito, realizada no dia 9 de julho de 2014, às 19h30, sob a presidência do vereador Pauliano Lamec. Presidente, compareceram os seguintes vereadores: Sóstenes Murilo Melo de Oliveira, primeiro secretário; Mônica Pereira Costa Azevedo, segunda secretária; Francisco de Assis Silva, Edson Luiz dos Santos, Ramati Chaves Costa, Helder de Oliveira Costa, Joabson Costa Lucas, Robson Francisco Soares e Josevando da Silva Marinho. Por estar de atestado médico, a vereadora Rosângela Galdino de Araújo Bonfim não compareceu à sessão e teve sua ausência justificada em plenário pela mesa diretora. Constatando-se quórum suficiente, o senhor presidente, em nome de Deus, deu por aberta a sessão, passando os secretários, senhor Sóstenes Murilo, a fazer a leitura da ata anterior, a qual foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. Dando início aos trabalhos da ordem do dia, o vereador Sóstenes Murilo Melo devolveu o projeto de lei número 005/2014, que foi solicitado visto na sessão anterior, e apresentou a seguinte emenda. Emenda modificativa número 001/2014, de autoria do vereador Sóstenes Murilo, de 9 de julho de 2014. O vereador que este subscreve, em assento nesta Casa Legislativa, nos termos do regimento interno, propõe a seguinte emenda do projeto de lei número 005, de 16 de junho de 2014. Emenda modificativa. Modifique a redação do artigo 1º no quadro 3º do projeto de lei em epígrafe, o qual passará a vigorar nestes termos: motorista, 12 vagas, 40 horas a carga horária, nível fundamental incompleto e carteira nacional de habilitação, categoria D, curso de transporte de emergência e transporte de escolar. Motorista, 6 vagas, 40 horas, nível fundamental incompleto, carteira nacional de habilitação, categoria BC. A presente emenda foi encaminhada
para a comissão permanente. Em sequência, foi aberta discussão sobre o projeto de lei número 005/2014 e, no uso da palavra, a bancada da oposição, representada pelas falas dos vereadores Pauliano Lameck, Sóstenes Murilo e Mônica Azevedo, criticaram o Poder Municipal pela iniciativa, frisando que tal projeto traz lacunas, uma vez que mostra a não compatibilidade do número de vagas ao número de contratados existente na Prefeitura, ou seja, de acordo com o Sagres, existem cerca de 76 professores contratados e o concurso oferece a metade deste total, como também a não abertura de vagas para motoristas em categoria B e C, e a não inclusão de vagas para a função de vigia. Em seguida, usando a palavra, o vereador Ramatiz disse que não ser necessariamente obrigatório ou necessário fazer um concurso para o preenchimento de todas as vagas no momento, caso haja necessidade, o poder poderá fazer um novo concurso com abertura de novas vagas através de um novo projeto de lei e revogar o anterior. Ainda com a palavra, o vereador chamou a atenção da Casa para a porcentagem estipulada à folha de pagamento da Prefeitura, frisando que os vereadores têm que ter a responsabilidade de não cometer o equívoco de aumentar os cargos e comprometer o orçamento financeiro do município. Por fim, disse respeitar a iniciativa do colega Sóstenes na apresentação da emenda, mas acha que o projeto deve ser votado da forma como está para evitar problemas futuros. Com a palavra, o vereador Helder Oliveira disse que, por ele, o poder poderia botar quantas e quantas vagas à disposição da população, mas entende que a quantidade de vagas deve estar compatível com o orçamento. Também no uso da palavra, o vereador Francisco de Assis disse achar que aumentar ou diminuir o número de vagas é uma prerrogativa do Poder Executivo e que se dependesse dele, o concurso seria para o preenchimento de 1.000 vagas, mas que todos devem observar que o número de vagas exposto no citado projeto deve ter sido com base na realidade do orçamento. Voltando com a palavra, o vereador Pauliano Lameck disse que o seu objetivo nesta discussão não é querer aumentar vagas, e sim um esclarecimento do senhor secretário de Administração sobre a redução do número de vagas ao concurso em relação aos contratados, pois, segundo o vereador, o número cai para metade. E saber, então, por que não foi criado, não foi incluso a vaga de vigia, e sim para guarda municipal, uma vez que não pode ter enquanto não tiver a lei regulamentada. Voltando com a palavra, o vereador Sóstenes Murilo disse que até pode retirar a sua emenda, desde que o secretário venha a esta casa e se comprometa a colocar no projeto vagas para motorista da categoria B e C. Diante das observações feitas do projeto de lei, o plenário decidiu convocar o senhor secretário de Administração para vir a esta casa prestar esclarecimentos sobre o projeto de lei citado no próximo dia 15, às 19 horas, não havendo mais nada a tratar. O senhor presidente agradeceu a todos os presentes e convocou os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia e hora acima citados, e deu por encerrada a sessão, do que, para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, deverá ser assinada pelos membros da mesa, possinhos 9 de julho de 2014. Está em discussão a leitura da ata. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se posicione. Então, está aprovado por todos os presentes a leitura da ata. Gostaria de convidar o secretário, Antônio Soares, a fazer parte da nossa mesa, por gentileza. Seja bem-vindo a esta casa. A vinda do senhor aqui, o senhor já está ciente, que faz parte, compete à Secretaria de Administração,
né, é competência da sua pasta, a parte do concurso público, da organização administrativa, né, da grade administrativa do nosso município. E, tendo em vista dirimir algumas questões, algumas dúvidas que foram surgindo nesta casa, nós tivemos a necessidade de trazê-lo, senhor, até aqui. Então, gostaria de dizer aos senhores vereadores que está aberto, né, as perguntas e as considerações. Eu gostaria até que a gente providenciasse um microfone, Ari, para o senhor vai usar a tribuna ou a gente... Acho que é melhor aqui, né? Tem um pedestral? Eu acredito, secretário, que como o senhor está vindo para justamente nos tirar algumas dúvidas, eu gostaria de fazer a primeira pergunta, enquanto os vereadores vão se organizando. Eu gostaria de... A gente precisa começar do começo, né? E aí estou fazendo... vamos começar do princípio lá da gênese do projeto, que o ano passado, os senhores vereadores sabem, a comunidade também, que nós aprovamos aqui um projeto no mês de novembro, na última sessão. Chegou aqui de última hora, já era no período o ordinário estava se encerrando. Nós analisamos com muita pressa e terminou que aprovamos. E a minha pergunta seria, o porquê que a prefeitura está pedindo para que aquela lei seja anulada nessa nova lei. E eu queria saber também o porquê que até a licitação foi feita, já estava no período bem avançado até de contratação de uma empresa que ganhou a licitação, o pregão que a prefeitura realizou. Então, gostaria de saber, primeiramente, por que os senhores pedem para ser anulada uma lei e se criar uma nova lei que rege, no caso, o concurso público. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente, senhora secretária, colegas secretários que porventura se encontrem por aqui, população de Pocinhos que nos assiste pela internet, pelo rádio, meu cordial boa noite. Senhor presidente, a razão da gente trazer à baila essa nova discussão, um novo projeto de lei regulamentando a mesma matéria, ela reside no seguinte fato. Verificado que em 2011 também já existia uma lei, era a Lei 1189, que também foi editada para a realização de um concurso público. A gente poderia até ter usado essa lei de 2011. O que acontece? Existe na prática legislativa algumas nuances que precisam ser observadas, principalmente quando a criação de cargos públicos, que é o objeto desta lei. Então, como Vossa Excelência mesmo falou, no finalzinho do ano passado, já quase em recesso, a gente enviou um projeto de lei para cá, e este projeto de lei previa os cargos, os vencimentos, a quantidade de cargos, tudo que obedece à legislação. Contudo, foi aberto o processo licitatório para a contratação de uma empresa. Esse processo transcorreu. Infelizmente, é uma questão que a gente precisa discutir, aí vai mais longe, mas eu posso... Vossa Excelência é gestor, sabe, os processos licitatórios são muito complicados. E um processo para a contratação de uma empresa para concurso é mais ainda, porque não é só o preço, é a técnica. A votação ele envolve tanto o preço, o melhor preço, a melhor vantagem para o município,
quanto a melhor técnica a ser empregada pela empresa que vai executar o concurso. A nossa comissão de licitação, até onde eu soube, foi bem até a fase da votação da melhor técnica. Quando chegou na votação da melhor técnica, as empresas, uma começou a impugnar as propostas de outra, e gerou uma infinidade de recursos. Toda decisão que a comissão tomava gerava um novo recurso, e isso postergou por demais a conclusão desse processo. Vindo essa situação a conhecimento da Procuradoria do Município, nosso e do prefeito municipal, entendeu-se por melhor anular aquele processo e fazer uma contratação direta agora com a universidade. Por quê? Apareceram 4 empresas. 2 foram desclassificadas logo na primeira etapa. Ficaram 2, uma do Rio Grande do Norte. Ambas digladiando por questões pequenas. E o objetivo sentiu-se que não era a conclusão do processo, e sim postergar, e talvez elas estivessem ocupadas com outra coisa. Bom, o fato é que a administração tomou a iniciativa, comunicamos ao Ministério Público o fato e pedimos a compreensão para fazermos a contratação, que seria a forma mais direta. Nesse interstício, senhor presidente, entre a anulação, decorridos os prazos de recurso, e que não foi interposto nenhum recurso por nenhuma das empresas, quanto à anulação, graças a Deus, chegamos à conclusão, para evitar maiores discussões, maiores questionamentos acerca do projeto de lei, verificamos que no projeto anterior não constava as atribuições dos cargos. Aí o senhor pode dizer, mas isso poderia ser objeto de um projeto de lei só para atribuições. Mas aí começou a população, todo esse primeiro projeto, ele foi feito, claro, consultando todos os secretários municipais em suas pastas, a necessidade de cada pasta, mas quando a discussão vai se aprofundando, tenho certeza que se colocarmos esse mesmo projeto, a discussão dos secretários de novo, vai aparecer mudança. Então chegou-se à conclusão de que precisaria mudar algumas situações. E aí eu já adianto, por exemplo, foi uma solicitação dos professores que não têm o curso superior no magistério, que se o senhor verificar nessa lei 1273 de 2013, só poderia concorrer ao cargo de professor quem tivesse o nível superior. Nesse novo projeto, a gente já abriu a possibilidade de quem tem o nível médio na modalidade normal, aquele antigo pedagógico, vai poder fazer para as séries iniciais, ensino infantil e o ensino fundamental, as primeiras fases. E continuou as vagas para professor no ensino fundamental da segunda fase, que aí sim exige cargos superiores. Foram essas, senhor presidente, basicamente as mudanças que a gente introduziu. A questão quanto a número de vagas, quanto a algumas situações nesse sentido, mas tudo com o objetivo de minimizar maiores questionamentos para esse concurso que... Olhe bem, secretário, eu, dentro das nossas discussões aqui nessa casa, por diversas vezes eu dizia que na prefeitura tem a modalidade de contratar diretamente com dispensa de licitação, principalmente quando se trata de autarquia, de universidades, de fundações. E eu pedia muito aqui, através do nosso requerimento, do expediente que nós temos de pedir ao Executivo, que fizesse dessa forma, porque nós sabemos que
passa mais credibilidade para a comunidade, para as pessoas que vão fazer o concurso. Minha empresa, eu sou empresário, e minha empresa ela está apta a realizar concurso, porque nós somos o nosso KNAI, que é justamente a nossa função principal, é gerenciamento profissional. E gerenciamento profissional é tudo isso, concurso público, treinamento, formação e etc. Mas eu nunca quis participar, porque sempre, ou quase sempre, essas empresas, elas são mais flexíveis e muitas vezes não passa a credibilidade que a comunidade espera que o concurso tenha. E a universidade, pela história da universidade, por ser uma que não tem fins lucrativos, que não vai ter ali um conchavozinho, uma mutreta com o administrador, seja de Pocinhos ou de qualquer outra cidade, então a universidade ela não aceita determinadas condições. Estou falando aqui não existe nenhum tolo. Geralmente, não estou dizendo que em Pocinhos foi assim, até porque não gosto de falar aquilo que eu não tenho, pelo menos, crédito. Mas, geralmente, os prefeitos chegam com a listinha para essas empresas. Claro que depois da meta concurso e de todo aquele escândalo que todo o país assistiu, principalmente o nosso Estado, os donos de empresas têm muito medo de participar desses tipos de licitações. Só que podia ter sido feita uma tomada de preço, porque aí, se caso naquela época você tivesse feito uma tomada de preço, tinha sido melhor do que um pregão, porque foi um pregão. Não, Excelência, uma tomada de preço. Mas pregão não cabe para contratação de empresa. Mas então, primeiro, antes de abrir as propostas, não veria a capacidade técnica? Não, os envelopes, tanto da proposta financeira como a proposta técnica, são lacrados. Não, claro, eu estou falando na hora da sessão, já podia se eliminar todas. Não, mas elas duas atendiam o edital? Atenderam a primeira fase, que foi a fase de habilitação da documentação da empresa com as certidões negativas junto ao fisco. Ok. Nova etapa, desqualificou-se duas, elas entraram com recurso, o recurso aí foi negado, explicado, justificado, elas... Eu estou falando isso, depois senhores... veio a proposta financeira, que aí não tinha muito o que avaliar, até porque o nosso objetivo era mais a proposta técnica. O senhor há de convir comigo que, em detrimento da melhor técnica, o preço não... até porque neste caso, a tomada de preço tem esse objetivo, neste da caso, técnica. E aí, quando chegou na proposta técnica, aí as empresas apareceram com documentações de elaboradores de prova, com mestrado, documentos de mestrado em situações que merecem maior atenção, e elas começaram a impugnar. Uma com a outra. Eu entendo isso, eu vivo isso, inclusive. Agora, deixa eu lhe dizer, esse questionamento aqui, porque nós estamos há muito tempo precisando desse concurso. Claro. Estamos desde 2011. Eu acredito que muito antes disso, o último concurso feito aqui foi em 2007. Nós estamos aí há 7 anos, 7 anos. 7 anos que não houve um concurso. E aí a cidade fica muito carente. E os prefeitos, eles estão cometendo crimes. Porque o senhor sabe o que é. O prefeito Arthur cometeu em contratar sem concurso, e o prefeito Cláudio está. Tanto é que o Ministério Público entrou com ação contra o gestor, o prefeito, por conta que não tinha feito no tempo hábil. Mas aqui o mérito da questão não é essa. Eu estou dizendo que é muito tempo contratando de forma errada. Porque o ingresso no concurso público, ele deve acontecer tirando os comissionados, que é uma prerrogativa que a prefeitura e qualquer órgão público tem, de ter os seus cargos de confiança, mas o resto deve ser pelo concurso público. Concordo. Eu gostaria de dizer ao senhor também que uma coisa é cancelar a licitação, e graças a Deus que assim foi feita. O bom não era nem que tivesse feito, era que já tivesse contratado logo a universidade, mas tudo bem, nós somos passivos de erros mesmo. Mas o segundo é porque o novo projeto. O senhor disse porque não está discriminado as atribuições, que é uma das prerrogativas
e porque durante esses mais um ano, praticamente, do primeiro projeto, né? Porque foi feito, elaborado, talvez no mês de outubro, por aí. Por quê? Aí surgiu novas demandas. Não. A questão é o seguinte, a lei 12.073, que regeria o concurso pela empresa contratada, ela fazia parte do edital da licitação. E eu só poderia modificá-la quando anulasse a licitação e não houvesse mais recurso. Certo, eu entendi. Mas o senhor podia usar aquele mesmo projeto, se a prefeitura assim desejasse, não podia? Poderia ter usado essa mesma lei. Poderia até usar de 2011. Mas é aquela questão do preciosismo. Como o senhor mesmo falou, Pocinhos vem há 14 anos sem concurso. E a gente não quer cometer erros. Há 7 anos. Há 7 anos. Nós queremos, estamos trabalhando para evitar e minimizar o máximo possível erros futuros. A gente não quer que depois alguém venha questionar porque os cargos criados não atenderam os requisitos legais. Não, de forma nenhuma. Por isso, esse prejuízo, até político, dessa nova discussão de um projeto de lei, mas é para evitar problemas futuros. O objetivo foi esse. E quanto só a questão do crime, excelência, que o senhor falou, não necessariamente a contratação a contratação temporária, ela incide o gestor na prática de crime. Não necessariamente. A Constituição Federal é clara ao afirmar que você pode fazer a contratação por 6 mais 6 meses. Agora, uma seleção simplificada, né? Com um processo simplificado, foi o que fizemos. Tivemos se não tivesse havido esse problema da licitação, a gente já estava com o concurso funcionando. Né? Mas vamos fazer. Tenho certeza, a empresa já está quase tudo pronto, está faltando somente a inclusão destes cargos na contratação da empresa e a gente estará publicando mais tardar na próxima semana já a contratação da empresa. Eu gostaria de estar facultada a palavra aos senhores, porque eu tenho outras perguntas, mas vai ficar só entre nós dois não. Precisa que os senhores também, se assim entender. Qual é o nome do senhor? Antônio Soares de Azevedo. Senhor Antônio Soares, é um prazer. O meu nome é Rosângela, eu faço parte dessa casa. E eu gostaria inicialmente de dizer o seguinte, a pergunta que Pauliano fez, eu acho que não ficou respondida, porque a gente não está questionando a lisura da empresa que vai fazer o concurso. O porquê que foi anulada a empresa, porque isso já foi uma discussão que já foi superada, porque já foi discutida assim, demais, e foi por conta disso, e pela pressão da própria população e desta casa, que foi tomada essa medida e que eu parabenizo por ter tido essa iniciativa do Executivo de fazer com esta outra empresa que é mais idônea. Eu gostaria de colocar para você o seguinte, como eu estava com problema de saúde, senhor secretário, e não me inteirei bem do projeto, estava vendo aqui agora, vendo aqui comparando com o anterior, e assim, tem muitos questionamentos que eu gostaria, primeiro assim, quando colocou, que Pauliano disse assim, e foi muito discutido, inclusive eu li aqui na ata, dizendo que não poderia ter aquele quantitativo por conta da questão do orçamento. Então, como é que o senhor me responde se hoje o senhor paga essa quantidade de contratado e porque quando vai para fazer o concurso, aí vai diminuir o número de vagas? Porque não mantém a mesma vaga dos contratados que estão trabalhando, né? Então, o orçamento é o mesmo, ou vai ter outra fonte que é mágica desse orçamento. Então, se hoje está se tendo condições de pagar esse quantitativo de serviço prestado dos contratados que está lá, por que não mantém esse mesmo número dentro do edital do concurso para oferecer esse mesmo quantitativo de vaga? Por que diminui esse número de vagas? Então, essas pessoas que estão lá contratadas, o serviço não está sendo essencial. Aí, na hora que vai para o concurso, que vai regulamentar, que o servidor vai ter direito a toda a sua legislação, aí aquele número de vaga diminui. Aí, por outro lado, eu vejo também aqui que foi retirado a vaga de agente comunitário de saúde. Por quê? O agente comunitário de saúde tem que estar presente. Não tem aqui. Não está.
Nesse edital que veio para aqui não está. Agente comunitário? Não tem agente comunitário de saúde. Outra coisa que tem aqui, senhor Antônio, eu quero aqui me inteirar do senhor, talvez eu esteja desinformada, apesar... Tem sim, vereador. 10 vagas então, para no meu, aqui agente comunitário de saúde. Então, na xerox que eu estou com ela, não está. A penúltima é? Não, eu acredito que tenha, porque eu vi. A segunda... Então, na minha folha não está. Então, desculpe. Aonde? Veja aí direitinho, para ver se... Qual é a folha? É porque não está numerado, né? Depois de nível médio... Sim. No meu não... Nível... Agente de vigilância... Não vi. Na próxima página. Não vi aqui agente comunitário de saúde. Tem agente de vigilância sanitária, pronto, tem agente administrativo, mas agente comunitário de saúde não tem não, viu, secretário? Tem não, no nosso não tem. E eu vou perguntar essa questão, não tem vigia? Aqui no meu não tem agente comunitário de saúde. Mostra o seu onde é que tem, Antônio. No meu não tem. Não tem vigia, por exemplo. Aqui tem agente de vigilância sanitária, mas não tem. Dos agentes, vereadora, eu falo com... Porque foi uma... Pronto, Ney está me mostrando o original. Eu vou olhar se no original tem, viu? Se foi um erro da xerox. Depois aí, na outra página. Agente administrativo, agente de vigilância sanitária, almoxarife, artesão, atendente de farmácia, auxiliar de controle, não tem. Não tem também no meu. Não tem agente comunitário de saúde no original. Outra... Agente de vigilância sanitária? Agente comunitário de saúde, não tem. Não tem. Outra falha que eu encontrei aqui, que eu acho assim, o porquê. Porque essa aqui é original. Por que essa discriminação e quando tem assim, cuidador do sexo feminino, colocaram 3, do sexo masculino só 1. No edital anterior era 1 e 1. Nesse agora botou cuidador, uma vaga só para o sexo masculino e para o sexo feminino 3. Mesmo que aqui em Porcinhos a população feminina é maior do que a masculina, mas não é nessa proporção de 1 para 3. Vamos por parte. Outra falha aqui. Vereadora, vamos fazer o seguinte. Deixa eu colocar outro ponto. Eu posso até estar desatualizada da saúde, mas eu não conheço carga horária do médico plantonista dando 48 horas. Aqui está dizendo médico plantonista 48 horas. Está dizendo outro profissional aqui, médico plantonista 48 horas. Médico cardiologista, certo? 48 horas. Não existe isso. Né? É semanal. Não existe. Não existe isso. Não existe. A carga horária é 40 horas de trabalho. Não existe carga horária de 48 horas, né? Então, assim, são inúmeras falhas aqui. Os médicos... São inúmeras falhas que tem aqui, então que eu gostaria que o seu Antônio verificasse isso aí para trazer aqui com um esclarecimento. Não existe essa carga horária de 48 horas. Olha, veja bem. Não existe. Senhora, plantão é 24 horas. Sim, de 24. Se eu tiro 2. Não, mas não existe. Não tem isso na determinação. O concurso é 24 horas. Aí, se lá dentro do serviço tem necessidade de ter 48 horas, então tem que ter 2 vagas de 2 profissionais de 24. Vereador, não existe essa carga horária. Vereador, pode até 40. O município... Vereador, do mesmo jeito, por exemplo, o fisioterapeuta, o dentista tem carga horária pela categoria dele de 40 horas. O fisioterapeuta é 30 horas. Ele faz o concurso, é a mesma coisa, entendeu? Então, mas é lei. Vamos por parte, vereadora. A lei vamos por parte. Antes de abrir a palavra para os outros vereadores, primeiro, o senhor vai tentar organizar essas respostas, para poder a gente dar continuidade. Vereador Bozol, o senhor aguarda um minuto. Olha bem, complementando só o raciocínio da vereadora Rosângela, eu gostaria de dizer o seguinte, que nós temos aqui uma folha de pessoal que nós temos acesso através do Sagres. E lá na folha do Sagres aparece, né, a contratação por excepcional interesse público. Isso quer dizer que o município está precisando mesmo, é o interesse da comunidade. E, por exemplo, o professor A1 aparece 76 contratados. Quando nós vamos para o concurso, os senhores só oferecem 32 vagas.
Então, assim, eu estou dando um exemplo. Por exemplo, a vereadora falou de agente comunitário. Eu já poderia lhe dar um exemplo, por exemplo, de vigia. Não aparece. Senhor presidente, vaga para vigia. senhor presidente, pela ordem, só para que o secretário responda à vereadora, para depois fazer as perguntas, porque senão vai embaralhar tudo e depois ele vai misturar as respostas. Vai lá. Aí, porque para ele responder os vereadores todos de uma só vez, aí fica complicado. Pode ser que na original eu não consiga aí achar a vaga de agente, eu não sei. Verificando aqui, houve um problema na impressão Pois é. do projeto original. Veja aqui, presidente. Ó. Quando começa, a página deveria começar com agente comunitário. Né? Aí, olha só, depois vem... Então vai ter que ser refeito, né? Começando aqui. Ó. Esse é o certo? Esse é um projeto que está lá no sistema lá da prefeitura. Aí termina aqui bem... Tem 3 cópias originais. Vamos olhar. Veja a outra, por favor. Pode ter. Isso. Mesma situação. Mesma situação. Mesma situação. Aí a sua tem. Exatamente, foi motivo de muita discussão a criação do cargo de agente comunitário de saúde, inclusive... Então aqui não tem, por isso eu não podia ver, né? Vale a nossa. Inclusive com a questão da domicilialidade, do domicílio do agente, que só poderia fazer o concurso quem reside na área. Inclusive, secretário, me permita... Não é lei. Que não pode faltar nessa lei, por isso que essa lei precisa ser refeita, é mais um ponto que precisa ser refeito, é que a comunidade, por exemplo, de Boqueirão está desde o ano passado, desde 2000, sem agente de saúde. Estou dando um exemplo. Exatamente, né? Não, mas Então, por isso que essas discussões são tão importantes. Se essa casa aprovasse sem ler, sem estudar, não entendi. Teria que fazer outro veio para casa. Mas o que vale é Isso aí que no projeto está correto. Então é só tirar a xerox e votar pelo... A diferença, muitas vezes essa casa aqui votou um projeto para que lá dentro corrigisse e a gente votou. Era só riscar uma palavra, não, vamos votar para a semana... Mas nós vamos aqui, nós colocamos isso como emenda, não tem problema. Outra sugestão que eu faço aqui para o senhor Antônio, é até para que não tenha problemas futuros, porque é o seguinte... PSF nem existe mais. O nome, quando ele foi criado, era Programa Saúde da Família. Hoje, a nomenclatura usada pelo Ministério da Saúde é Estratégia Saúde da Família. E não existe concurso para Estratégia Saúde da Família. Então, aqui, eu sugiro ao senhor, para não dar problema depois, que seja colocado enfermeiro da atenção básica mesmo. Aí, isso, como vai para a saúde, é que vai ser designado para ir para a Estratégia de Saúde da Família. Até porque a Estratégia de Saúde da Família, o nome já está dizendo, é uma estratégia, não é uma coisa definitiva, né? Na hora, por exemplo, que houver um entendimento do governo federal de extinguir esse programa, que eu acredito que não, essa estratégia que está dando certo e que dê por muitos anos, então isso aí vai gerar muito problema para a prefeitura. Então, ela não deve ser colocada aqui com um profissional vinculado ao PSF. E sim ele vinculado à prefeitura, que no caso vai para a saúde, que fica à disposição da Estratégia de Saúde da Família. É uma sugestão que eu faço. Essa discussão, inclusive, ela é recomendação do Ministério Público. A Estratégia de Saúde hoje é um serviço, não é mais um programa. Né? Isso, por exatamente. Isso tem que se fazer concurso mesmo. Isso. Mas a senhora pode fazer como emenda ou nós vamos aqui fazendo as correções, né? E aí o secretário com certeza vai... Não, eu acho que é melhor que ele já pegue, se ele achar que deve acatar a minha sugestão, ele mesmo já conserta na própria como é que se diz? Digitação, para que não vai atrasar, né? O projeto não vai ser votado hoje, até porque a emenda do vereador Sócio, ele não veio, então... A emenda nós vamos ler aqui, porque pode até ser que passe a ser sem nem ser emenda, como ele mesmo não disse na última sessão.
Mas aí foi a emenda dele, colocou, já colocou em Mas hoje não pode ser então votado, não. Pode não. De maneira Não pode ser nenhuma. retirado. Então ele tem que esperar o vereador Sócio chegar. Inclusive, secretário, pode se resolver na próxima sessão tirar a xerox correta e trazer pronto, inclusive com a sugestão da vereadora aí, dessa correção aí. Vamos lá. Eu estou querendo fazer essa correção, até porque, Antônio, quando a gente voltar novamente aí para o executivo, não dá problema com essa questão da estratégia de saúde da família, não sabe? Aí é melhor você consertar logo. Será, doutora, que... Porque aí não vai dar problema depois. Senhor presidente. Oi. Boa noite. O médico também Boa está do noite a mesmo todos que jeito, estão viu, nos Antônio? assistindo. Onde tem PSF, aí você está vendo. Eu estava escutando aqui atentamente a colega Rosângela. É até um perigo a sugestão dela, porque a irmã dela está naquela relação do Tribunal de Contas, né? Por questão... Eu acho que não convém esse comentário seu agora. Você tá sugerindo... Eu estou usando aqui de bom senso, querendo que o concurso seja agilizado, que quem vai ganhar a população. Estou dando uma ideia para o senhor Antônio, porque ele tem uma aparência de uma pessoa idônea. Agora, se for para boicotar o trabalho, então vamos lá, eu vou fazer emenda então, né, para poder ganhar tempo. Eu quero é que haja agilidade no concurso, que a população é quem vai ganhar com isso. Agora, o que nós estamos aqui discutindo é que existiu um número de vagas e nesse novo edital que fizeram, diminuir essas vagas. Se existe dinheiro para pagar os contratados, por que não vai existir no concurso? Então, o meu objetivo é que haja realmente o concurso, porque quem vai ganhar com isso é a população. Agora, não vamos aqui com picuinha. O que eu usei aqui com toda a liberdade como senhor secretário foi deixa a palavra. A palavra. Não, vereador, a discussão sobre o projeto pode. Só não pode... O colega Robson está com toda a razão. Tá, realmente. O colega Robson está com toda... Isso é uma sessão extraordinária. No começo da sessão, a vereadora desabafou aqui que alguém insinuou que ela faltava e que o atestado dela não é verídico, se é. Vamos voltar para a discussão do projeto. Já fugiu da sessão. E você, senhor presidente, a emenda do colega só está aqui. O senhor tem alguma emenda para colocar Não, eu tenho um questionamento a fazer. O que nós... Olha, vereadores, espera vereador Robson. Senhor presidente. Espera aí, um minuto. O senhor me deu a palavra. Vereador Robson, o que nós estamos fazendo aqui, a vereadora Rosângela, se ela desviar a discussão e o vereador o vereador Helder desviar a discussão, eles estão errados. A discussão que pode ser feita aqui hoje é só sobre o projeto do concurso público. Tudo bem. Então, assim, como os senhores têm livre acesso no microfone e começam a falar, e eu não quero interromper para não ser mal educado, eu gostaria de ter o bom senso dos senhores. Pronto. Então, por exemplo, o senhor até agora não viu o senhor interromper ela em momento algum. Não. Na hora que eu peguei no microfone... A vereadora só falou errado no início da sessão. Ela falou errado no início. Mas agora, no final, não. Ela está falando só a discussão do projeto. Ela soltou a pilera dizendo que é para fazer as coisas, porque quando voltar... realmente não pode. Se ela for profeta, porque quem determina quem volta é o povo, não é a senhora, doutora. Vamos lá, vamos voltar a discussão. Vereador Helder. Outra coisa que eu... Só um minutinho. Vamos lá, Nenê. Outra coisa que eu queria questionar... Senhor presidente, pela ordem, vereador, vamos entrar num consenso, como o senhor falou aí, para a gente discutir só a matéria que está em discussão e... Pode não, meu amigo. A matéria que... Peraí, deixa eu... Porque isso é uma sessão extraordinária para a gente debater. O secretário foi convidado para aqui. Se os vereadores que vê que tem alguma coisa que precisa ser substituída ou retirada ou aumentada, a gente entrar no consenso com o secretário, não precisa nem os vereadores entrar com emenda para que não seja mais demorado a votação desse concurso. Então, eu estou fazendo um apelo a vocês para que a gente modernize mais para adiantar a votação desse projeto, que o povo já está cansado de esperar. Muito bem. Então, vamos voltando à discussão. Eu agradeço a observação e a coerência do colega Assis e quero dizer o seguinte. Infelizmente, eu tenho que colocar aqui se incomoda alguém. A minha experiência, o meu conhecimento de saúde pública é muito grande. Eu tenho 32 anos. Se achar
que essas observações que eu estou fazendo... Eu não vou discutir um assunto com a senhora que eu não entendo. A senhora está discutindo um assunto da sua área. Exato. Agora, se acharem que não é para mim fazer essa observação, então não tem problema. Eu vou deixar o projeto vir novamente. Quando vier novamente, eu vou apresentar as falhas todinhas, que aqui dentro de 10 minutos... Pois é, então é essa compreensão que eu quero que vocês tenham. Porque aqui... A palavra, o vereador Memel. Senhor presidente, eu queria aqui agradecer ao secretário pela presença, parabenizar pelo trabalho que está sendo feito na administração do município. Secretário, essas suas colocações interessantes e está mostrando nas suas palavras algumas coisas que eu citei na reunião passada, na sessão passada. E uma coisa que destacou, que me chamou a atenção, que o seu presidente falou aí em momentos da sua palavra, é que o que me chamou a atenção foi o seguinte, que nessa casa aqui, antes desse recesso, e alguns vereadores dessa casa, mais precisamente o seu presidente, chegou a indagar que com essas palavras, abre aspas, que tinha nesse concurso maracutaia. Fecha aspas. Isso aí foge a discussão, essa questão aí. Se for e eu queria dizer, eu estou com a palavra, eu queria que respeitasse a minha palavra. E o que eu quero destacar é justamente isso, que o seu presidente hoje, praticamente ele retirou as palavras que ele citou dias atrás. Por quê? Porque ele hoje admitiu que a empresa, como a empresa que é da universidade, é uma empresa idônea. Mas na época não era não, vereador. E isso mostra que nessa administração não tem maracutaia. Isso mostra que nessa administração... Vereador, vamos discutir o projeto. Eu estou discutindo o projeto. O senhor vai discutir o projeto ou o senhor vai desviar o foco? Eu estou discutindo o projeto. Se o senhor for desviar o foco, eu não estou desviando o foco, eu estou falando do projeto. Pois muito bem, continue. Alguma palavra eu tirei do projeto? Alguma palavra eu falei fora do projeto? O senhor está dizendo que essa administração é idônea, aí a gente já está desviando. Claro, eu estou falando do projeto, eu estou falando ainda. O senhor está falando da administração como tudo. E eu concordo e falo da administração, e o secretário da administração está aqui, porque eu não posso... Senhor, vá adiante. Eu posso falar? Adiante sobre o projeto. Eu posso falar? Claro que pode. Isso mostra, seu secretário. Eu posso, seu vereador. Eu estou discutindo o projeto. O senhor pega o regimento, nobre colega, e vai e veja que eu posso discutir. Eu posso. Me mostre o regimento interno. Corta o microfone do vereador. Corta. O senhor desviou a discussão novamente. O senhor volta a falar sobre o projeto. O senhor vai trocar. Olha, eu gostaria que os senhores... O senhor vai voltar para falar do projeto. Se o senhor for para ficar discutindo com o vereador, não dá. Volta a palavra ao vereador Memel. Se eu não for interrompido, enquanto eu não concluir minha palavra, eu não posso ser interrompido. O senhor devia a palavra do nosso colega Robson. O microfone está com o senhor. Pronto, então deixa eu falar. Secretário, é justamente isso. Isso mostra que esse projeto que está sendo votado... É um projeto idôneo que não tem nada demais. Então isso aqui mostra. Isso aqui cai por terra as palavras da oposição que fala da administração atual. Então eu quero aqui parabenizar o projeto e dizer que as suas palavras bem colocadas e tirando todas as dúvidas. Que em vez de o senhor estar vindo aqui para dar... o senhor está sendo sabatinado e está sendo muito bem sabatinado pela oposição. Obrigado. Parabéns para o senhor. Obrigado. Secretário. Pois não. Vereador... Só um minuto. Quanto à questão levantada pela vereadora, realmente, verificando aqui, houve um problema na impressão do projeto que foi enviado para cá. Na verdade... E foi suprimido duas categorias. Agente comunitário de saúde e agente de vigilância ambiental. Olhe bem, eu não sei... Olhe bem, o que eu vou lhe dizer agora, eu... Sou técnico em informática, não precisa nem ser para entender. Foi excluído. Não. Da forma que... Não foi um erro de impressão. Bom. Um erro de impressão é quando falha, é quando algo sai falhado, não saiu falhado. Se o senhor pegar as duas páginas, o senhor vai ver, foi excluído aquilo ali. Agora, claro,
o senhor está com o que tem, mas o que vale para a gente é o que não tem. Então vai voltar e o senhor vai colocar. Mas erro de impressão é diferente. Erro de impressão não é porque tem, protocola, certo? Agora, para isso, nós vamos ter que olhar se tem alguma modificação um para outro fora essa. Mas, secretário, como eu estava falando, meu questionamento com o concurso da empresa que não era a universidade era justamente que eu já fiz essa introdução aqui no início da fala, o vereador insistiu em trazer isso à tona novamente, eu acho que ele não estava presente, eu não estava ouvindo, mas eu disse que se permanecesse com essa delonga, do prefeito vai para a rádio e diz alguma coisa, o povo vai lá, é outra história. Essa licitação que não saiu do lugar. Esse concurso se arrastando há 1 ano e 7 meses que nós estamos agora. Então, claro que na minha fala e no meu pensamento, eu vi que tinha indício de alguma coisa equivocada ou algum indício de mutreta, ou como o senhor quiser aí interpretar. Claro que a prefeitura hoje, claro que está trazendo novamente a discussão para cá, a prefeitura hoje compreendeu que se equivocou e errou e está contratando agora a universidade. É bem diferente, quem está realmente corrigindo o erro é os senhores. Graças a Deus por isso. Quisera eu que os senhores corrigissem diversos outros erros, né, mas não é o momento de agora. Então, continuando, eu gostaria de perguntar ao senhor, por exemplo, nós estamos sabendo, sabedor desta casa, eu preciso até verificar na secretaria, se a lei municipal que cria, a Guarda Municipal que criou em 2011, é sabedor de todos nós que ela foi considerada inconstitucional pelo Ministério Público. Eu não sei se essa casa foi notificada. É importante que a gente veja isso. Porque se não foi notificada, tem que olhar se realmente essa lei foi. Mas, secretário, uma vez ela estando inconstitucional, aí o que vai valer é esse resumozinho que o senhor colocou aqui, que eu acho muito pequeno para uma guarda municipal. Porque a lei diz, vereadora Rosângela, cria novos cargos, e quando cria novo cargo, a gente está aprovando, criou o cargo de guarda municipal. Isso. Só que aqui tem uma lei, e já tem uma lei, numa íntegra. Então, a partir do momento que a gente aprovar isso aqui, aquela lei vai ser anulada, mesmo ou não? Não. Mas aqui está descrevendo como seria a guarda municipal, a função do guarda municipal. Aí, antes do senhor concluir essa, eu queria saber por que não tem vigia, vaga para vigia. Pronto. Vamos por partes, a gente vai respondendo cada pergunta, senão vai acumulando e vai ficar pergunta sem resposta. Claro. Quanto à guarda, existe uma lei, realmente a lei 1188 de 2011, esta lei foi criada e instituiu a guarda municipal neste município. Isso. Esta lei foi questionada pelo Ministério Público por um item só. Não foi todo o corpo da lei, foi só um item. Qual o item? A contratação dos agentes. Foi só essa questão. A lei está vigiando. Não, olha, deixa eu explicar a situação. Quem faz controle de constitucionalidade legislativa é o judiciário. Esta lei não chegou, essa discussão não chegou no judiciário. O Ministério Público chamou e disse, isso é inconstitucional. E a administração exonerou a guarda e parou. Não existe declaração de inconstitucionalidade nem daqueles artigos, mas eu considero aquilo inconstitucional também. A nomeação dos agentes da guarda como cargo comissionado. Esse é o problema. Na lei diz isso. Deixa eu lhe completar. A questão é só essa, só concluindo. Os demais artigos continuam vigindo, mas eu quero chamar a atenção, deveria ter chamado no início, me perdoe, mas nós estamos discutindo aqui a criação de cargos. É verdade. Nós não estamos discutindo carreira, nós estamos discutindo instituições. A instituição da guarda é uma instituição municipal e ela vai ser regulamentada.
Nós estamos trabalhando num projeto de lei nesse sentido. Antes da conclusão desse concurso, Vossas Excelências estarão votando, estarão apreciando um projeto de lei que regulamenta a atividade da guarda. Esta atribuição que encontra-se nesta lei é a atribuição unicamente do agente, um limitador das atividades do agente. Que para o concurso ele tem que saber quais são as atribuições. Fazer, até porque tem que sair no edital. Exatamente, por isso foi colocado. Mas a estrutura da guarda, inclusive o comando da guarda está vigindo. Né? Não está nomeado ninguém porque não existe guarda. Mas existe o cargo de comandante da guarda, existe o cargo de assessor. Que é um cargo de confiança. Aí sim, de assessor jurídico da guarda. Mas os agentes, nós consideramos os cargos lá inconstitucionais. Por isso estamos submetendo a apreciação desta casa. Nem esta casa, nem a prefeitura recebeu uma notificação. Não existe inconstitucionalidade daquela lei. O que aconteceu foi o seguinte, porque houve um problema aqui. Houve discussão. Houve um problema aqui com um cidadão nosso, que um dos agentes da guarda teve um problema e foi uma denúncia até o Ministério Público, que foi justamente com o filho de Ricardo Afonso, até com a esposa, que foi. E o que é que acontece? E quando foi denunciado, o que a gente tem de dito, eu não sei se chegou notificação aqui, que aquela lei estava inconstitucional. Se o senhor está dizendo que a prefeitura não recebeu, a Câmara, Neide, não lembra se recebeu. Acho que não, né, Neide? Eu acho que ela estava lembrando. Então, realmente, só que... Mas de qualquer forma, como eu falei anteriormente, nós estaremos, no regime ordinário, estaremos submetendo a esta casa a apreciação de um projeto de lei regulamentando a atividade da guarda, que inclusive, como os senhores podem ver no projeto, é preciso tirar da cabeça de guarda municipal de que guarda municipal é polícia. Porque se criou essa mentalidade, esse fetiche, né? Não, eu acho, me permita, secretário, pela ausência da polícia, ou então a polícia ser muito pouca no nosso município, a prefeitura, gestão anterior a essa, se comportou como que a guarda pudesse fazer essa função. Mas eu não digo que isso foi um ponto negativo, porque teve o positivo também. Claro. Teve os acertos, inclusive a Guarda Municipal era comandada pelo senhor Normando, que as coisas até diminuíram, a violência diminuiu no município e tal. Só que a lei que norteia a Guarda Municipal não dá essa função de polícia. Por isso que houve toda essa questão. Mas eu gostaria de dizer ao senhor e os nossos vigias. Pronto. Por que é que faltou vigia no projeto? A questão é o seguinte, vamos... Outra coisa, eu queria perguntar por que não tem vaga para vigia. Essa é a questão. Vamos lá. Porque, secretário, a gente tem escutado muitas escolas, por exemplo, principalmente da zona rural, que tem computadores na secretaria e não instala porque a escola não tem vigia. Então, assim, a gente escuta muito dessas histórias na zona rural, principalmente. Aí, quando veio para cá, veio um projeto sem vaga para vigia, eu achei muito estranho. Então, realmente, eu gostaria que o senhor nos ajudasse a esclarecer. Não, é diferente. Olha só. Veja bem, olha só. Hoje, na folha do mês passado, paga o mês passado, folha do mês 6, o município possui 26 vigilantes efetivos. Pois é. Certo? E possui 4 contratados. Depois eu vou explicar por que tem 4 contratados. Então, 26. O problema dos vigias é o seguinte: a administração municipal ela se dispersou muito. Órgãos em todos os setores, tem uma escola ali, tem um centro de saúde ali, tem um posto de saúde ali, tem uma clínica acolá. Considerando a escala de serviço de vigias, que eles querem trabalhar 24 por 72 horas, quer dizer, quase um dia por semana, é praticamente impossível o município manter vigia em todo canto.
Essa foi a nossa discussão, uma discussão madura, amadurecemos, tal. Chegamos à conclusão, senhor presidente, de que, constituindo uma guarda municipal forte, que tem a função única e exclusiva de preservar o patrimônio público municipal, assegurar essa guarda, condições de trabalho, como uma viatura, como uma estação bem equipada de trabalho. Senhor secretário, só um instantinho, desculpa lhe interromper, mas tem também um projeto do Executivo, acho que o senhor é sabedor disso, que futuramente de colocar vigilância eletrônica. Mas eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Escolas e unidades. Só concluindo. Então, na realidade é o seguinte, senhor presidente, o município existe, não estou minimizando o trabalho dos vigias, de forma nenhuma. São essenciais, são. O problema é o seguinte, existem áreas que o município precisa investir mais, como saúde, como educação, como assistência social. E não dá para a gente comprometer todo um número considerável do orçamento com pagamento de vigias. Então, qual foi a proposta? A proposta o plano é fortalecer a guarda, montar uma estrutura organizada, montar uma base e aí, sim, novidade, colocar câmeras na cidade. Sim, Não, ele vai ficar na central, vai ficar um na central e uma viatura rodando o município. Secretário, com o rádio eles se comunicam. Me permita... Pois não. Leve isso como um pedido para claro, os senhores avaliar, mas eu acho que ainda não é o suficiente. Precisa ter o vigilante na escola que não tem o vigilante. Então, assim, eu gostaria muito, eu falo escola, mas certamente os postos de saúde, todos os órgãos. O senhor que é administrador da cidade, o senhor sabe aonde está faltando isso. Então, se votar um concurso nessa casa e não ter vaga para vigia, é algo que eu não aceito como vereador dessa casa. Então, assim, o senhor reveja essa questão. Não tenho esse mesmo raciocínio do senhor. Eu acredito que o vigia precisa estar lá, principalmente na zona rural, principalmente nos lugares mais distantes. E eu gostaria que o senhor acatasse isso, visse com a sua equipe, com o prefeito, e trouxesse esse projeto para a gente corrigido com vagas para vigilante. Eu não sei se seria assim, pelo menos o que é necessário para que as escolas aconteçam. Eu não gostaria... olha, o senhor sabia, só para concluir, olha, mas tem 4... Nenê do Galego, tem 4 vigia contratados, mas tem uma série de escolas que não tem nenhum. Eu quero que o senhor entenda que o prejuízo é muito grande para a educação do nosso município. Essas crianças não têm acesso a um computador. As avaliações são feitas ainda com mimeógrafo, que não existe mais isso, certo? Essas escolas não têm uma TV, não têm um DVD, não tem, quer dizer, então elas não têm nada. Por quê? Até a eletricidade dessas escolas são roubadas, até os vasos sanitários já aconteceu. Então, assim, não se tem como escola hoje se comportar sem ter isso. E qual é a justificativa? Porque não tinha um concurso, porque não pode contratar. E hoje vem um concurso e não tem a vaga, então não pode. Aí a explicação aqui, quanto a esse contrato, eu vou explicar. Como eu estou falando aqui, essa é a folha do mês 6. Nós não fizemos contratação para vigia no processo seletivo, viu? Esses 4 aqui devem estar tirando férias de alguém. É aquela contratação por excepcionalidade mesmo. Inclusive, senhor presidente, o número excessivo, você pode dizer assim, se achar excessivo o número de contratos, também se deve à substituição de pessoal em gozo de licenças. Sim, claro. Porque o Estatuto dos Servidores do Município abre um leque de licenças, tem licença para cuidar de parente doente, tem licença prêmio, e aí a gente não pode negar, está lá a lei. E aí o serviço não pode parar, a gente precisa contratar alguém para suprir. E essa é a questão, por isso, a questão da contratação. Mas... No caso, senhor presidente, senhor secretário, como esse horário que o senhor disse, o vigia trabalha um dia e folga 3. No caso, Nenê, para se ter 5 vigias permanentes em 5 escolas, teria que fazer 15 ser vagas, 15 vagas. Tá vendo? Realmente agora, é inviável. Imagina nós temos 15 vagas. Mas é porque existe lei que diz que quem trabalha 24 tem que folgar 20, ou não existe essa lei? Porque tem que ser uma lei municipal, né? Ou não? Não, é uma lei municipal, sim. Existe essa lei. Isso.
o regulamento que está sendo utilizado, porque na realidade o regime de plantão é um regime diferenciado. Mesmo se o senhor pegar trabalhando as 24 horas, no mês que tiver 5 semanas, vai superar as 260 horas. Seu Antônio, que é onde eles mas, vão seu questionar Antônio, a hora quando extra. se faz o Já me Que é o procuraram. que está sendo pago. Já me procuraram para fazer essa guerra aqui. Essa é a questão. Seu Antônio, quando Pois se não. faz o edital do concurso, coloca-se a carga horária semanal, não é mensal. Tudo bem. Na edital do que, vereadora? O regimento da casa diz que nesse momento de discussão não pode, mas os senhores estão vendo que é algo justo, né? Senhor José presidente, está com uma mas pessoa doente. não foi feito o parecer, o colega Sochi, Não, eu tô só que é esclarecendo, autor da tá? emenda, Pode ir, viu? quer dizer, a gente está discutindo aqui, não Não vai vai ser ser votado. votado, inclusive. Viu? Pode ficar à vontade, José Vando. Pois é, mas como eu estava dizendo, desculpe. O senhor... Senhor presidente, então, já que abriu um precedente para o colega que está com uma pessoa doente e eu estou doente, então eu peço permissão para me retirar. A senhora não Obrigada. tem mais nada a colocar, né? Não, colega, Só- por que só um a senhora minutinho. não tirou a licença para Só o um seu minutinho, suplente vereadora. assumir, colega Vereadora. Rosângela? Se a Vereadora. senhora está com problema de saúde. Porque tem suplente, Posso não sair, diga senhor tudo. presidente? Pode Só um sim. minuto. Posso? A questão da omissão dos cargos, também não está impresso o cargo de vigilante ambiental, que também vamos ofertar. São 6 vagas para vigilante ambiental também. Não, mas novas Vereadora, vigilante a senhora ambiental. não tem mais nada? Porque, Vigilância assim, ambiental. Mas eu vou me retirar. Olha bem, Ações em me saúde. permita. Pois não. Se a senhora se retirar, eu sei que a senhora está com um aparelho, inclusive eu não sei o nome desse aparelho, mas é um aparelho que mede a bater do coração, não é isso? A senhora me mostrou, tudo bem. Mas a senhora se retirando, a senhora vai trazer a discussão que a senhora tem aí para uma outra sessão, ou seja, vai adiar mais ainda. Então, assim, a senhora não teria como permanecer na sessão? Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Porque eu tô preocupado com o tempo que nós estamos levando para discutir. E isso faz com que o povo exija que a gente agilize o concurso público. Olha só. Mas eu compreendo, a eu vou senhora lhe pode dizer uma ir, mas coisa. se a senhora puder ficar, é mais eu vim para interessante. cá muito bem intencionada, como eu estava ali discutindo em off com o colega Cid Caiana. Agora, em respeito à minha vida, como é que se diz, profissional, e pela minha pessoa, eu não vou ficar aqui para estar ouvindo picuinha do nível do vereador Helder, como A se senhora fosse quem apoiadora, começou. falando, se a senhora está A senhora quem começou a provocar, dizer, Ô, vereador, desculpe, se acalme, vereador. certo, senhor, me desculpe, eu com todo respeito ao senhor que é um profissional, mas não tem condição de eu estar aqui me desgastando com pessoas que não sabem nem por que estão aqui, não sabem nem o que está discutindo. Talvez não tenha nem lido esse projeto. Veio aqui apenas para balançar a cabeça. Então é numa hora dessa que, com todo respeito, senhora também não leu, as não, que não viu as mudanças, vagas eu digo da assim, agenda. mas o que eu li em 10 minutos, você deveria ter dito em 3 sessões e não leu. Com todo respeito, que eu sou muito justa, eu aqui nessa coisa, eu parabenizo a postura do vereador Assis de Caiana, que tem demonstrado aqui, durante essa gestão toda, como se tem comportado. Parabéns, Assis. Eu gostaria que você desse uma aula aos seus colegas correligionários, para ver se sabe se portar aqui como pessoas adultas e que sabe honrar as pessoas que estão aqui representando. Com todo respeito, senhor presidente, eu vou me retirar, Mas olha, seu Antônio, porque eu não vou aqui estar aqui, uma pessoa do meu nível, Mas, está aqui se vereador, realmente a senhora elogiou o colega Assis. E eu nunca esperava isso da senhora, elogiar o colega Assis. Vereadora, para não adiarmos mais, a senhora poderia mandar para mim as suas... Não, quando o senhor mandar um projeto para esta casa, eu vou analisar. Senhor presidente, se a colega não tem condição de permanecer nas sessões, já faltou bem umas 20. Mas ela tá realmente... Eu sei, mas não tem um suplente, rapaz. Porque no dia que Deus o livre eu tiver com problema de saúde, eu passo para um suplente. Mas assumir. é porque você tem que se afastar 121 dias para poder... Olha, é o seguinte, os vereadores, eu gostaria assim, o vereador Robson, eu vou lhe facultar a palavra. Eu queria até que esse microfone levasse para Robson ali, para a bancada. A gente não pode perder a oportunidade que o secretário está aqui. Eu lamento muito. Senhor presidente, o senhor, como sócio, o colega sócio, fez a emenda, o senhor, as coisas que o senhor acha que está faltando no concurso, eu acho que é interessante o senhor coloca no papel
E na próxima sessão... Na próxima sessão, a gente analisa e vota. Agora, a gente passar aqui a noite toda discutindo, aí não resolve. Por exemplo, o colega sócio, eu não concordo com o que ele botou aqui, porque o cara, para ser motorista, ele botou 6 vagas aqui para um motorista amador. Eu acho que motorista de prefeitura tem que ter a carteira D, porque motorista de prefeitura, ele dá plantão. Ele, se for convocado para dirigir um ônibus, ele tem que ter a carteira D. Se ele for convocado para dirigir uma van daquela, nem a ambulância, aquela van da educação, que é uma van de 10 passageiros, é 12, só passa na rodoviária se tiver a carteira D. Eu não concordo com isso aqui, de num concurso, abrir exceção para o cara dirigir carro pequeno. Não, isso não... Aí, quer dizer, vai ter 6 motoristas concursados na prefeitura, colega Neném, que na hora que precisar dele, se for para dirigir um ônibus, uma ambulância, ou um carro, uma van, ou até aquela própria Dublô, que é um carro de 7 lugares, ele não vai poder. Não, eu sou motorista concursado, mas eu só dirijo um Gol, um Fiat, eu não concordo com isso aqui. Vereador, Pode botar esse tema, sim, motorista. Claro. Pronto. O município possui 16 motoristas efetivos. Tem 5 contratados. Esses contratados são para as máquinas pesadas, sabe? Isso. Que é do regime do PAC. Então é o seguinte, a legislação de trânsito é clara. Para conduzir veículos com até mais de 7, 8 passageiros, necessário ter a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, categoria D. Para conduzir veículo acima de 3.500 quilos, você tem que ter no mínimo uma habilitação categoria C. Então é o seguinte, a categoria B fica só para veículo de passeio. Né? Até 5 lugares. Veículo de passeio, tem até 5. Então é o seguinte, olha só, o que acontece? O município hoje possui 13 veículos que exigem a categoria B. Só 13. Né? Nós temos 19 veículos que exigem a categoria D. Os motoristas que temos hoje, quase todos são categoria B. Esse é o problema. A gente contratar pessoas com a categoria B, não vai poder conduzir transporte escolar, não vai poder conduzir nenhuma van, nenhuma ambulância do SAMU, nenhuma máquina pesada, porque é no mínimo C, a máquina pesada. Então é o seguinte, e outra coisa, outro ponto, chama atenção, viu, vereador? Outro ponto, essa exigência, ela só vai acontecer na posse. Então, até lá, dá para todo mundo se qualificar e tirar uma carteira dele. Como é que chama? Mudança de categoria. De categoria. Vamos supor que se a pessoa passou, corra atrás para tirar. 15 dias. Será que é só isso? São as aulas... É mais. Não passa mais de 15 dias, não. Olha só, não existe mais aula teórica para qualificar, só existe a aula prática. E a prova do Detran. Pode acontecer de haver um... R$700, né? R$600, é isso? Bom, aí... Não? Aí é o seguinte, a exigência, por exemplo, nós vamos ter aí, ao final da aprovação desta lei, a discussão, a elaboração de prova, período 1 mês para a inscrição do concurso e tudo mais, nós vamos ter uns 2 a 3 meses para frente, quer dizer, dá para todo mundo que quer fazer para motorista se qualificar para a categoria D. Secretário, o senhor, essa questão do vereador Sócio, eu acho que se ele estivesse aqui, ele talvez se convencesse, mas eu fico pensando, realmente eu ia dizer uma fala aqui, que não era para castrar a ideia de que uma pessoa que só tem uma categoria B, né, ficasse de fora. Mas como o senhor está dizendo, que só vai ser exigido, isso está na lei. Na posse. Bom que esteja. Vai estar no edital. Mas é bom que esteja na lei, para a gente se assegurar disso, porque realmente o senhor tem razão. Mas no cargo... Porque realmente, então quem passou, vamos supor que... classifica a carteira, está corretíssimo. Colocar na lei.
Para segurar isso, para que a gente não fique outra coisa, na dúvida. O senhor compreenda? Para que a gente não fique na dúvida. Categoria D no ato da posse. Que se eu passar, eu vou ter aí um prazo. Aí é bom que bote um prazo no edital, né, até a posse, mais um prazo, para que Detran de 30 dias, vamos supor. Não sei. Não, mas quando sair o resultado do concurso... Vai levar dias, vai né? Vai demorar. Muito bem. Outra coisa. Senhor secretário, senhor presidente, pela ordem, senhor secretário, e na hora da inscrição para o concurso de motorista, aí na hora da inscrição não vai exigir a carteira? Não. Só se ele passar. A gente não pode... Se você não... Mas, secretário... Mas se eu sou motorista e não possuo habilitação, aí eu vou poder fazer o concurso? Faz. Se você não vai ser contra... Não, senhor. Como é que eu vou fazer um concurso de motorista se eu não tenho o documento para dirigir o carro? Mas não tem problema. Não existe isso. Não existe. É a prova de títulos. Vereador, aí eu segui. Eu vou fazer um curso, um teste numa empresa para dirigir um carro. Eu tenho que ter habilitação, meu amigo. Eu entendo que para se inscrever no concurso, então eu vou fazer o concurso de médico e depois eu vou para a universidade estudar e vou para a universidade para me formar, para tomar posse. Olhe bem, se um professor, dê licença, se um professor, vamos supor, um professor, está no último ano da faculdade. Vamos supor, um professor que esteja concluindo o curso. Ele pode pedir, existe na lei, é porque isso tudo é questão de legislação, existe na lei um direito que o aluno tem, o graduado tem, o pré-graduado tem, de pedir que seja entregue o concurso, o diploma antecipado, justamente para ele não ficar de fora na hora da prova de títulos, porque nesse momento, aquele que passou e não tem habilitação, ele está desclassificado. Então vai vir aquele segundo, e assim até chegar. Isso aí, presidente, secretário, isso aí depende dos pré-requisitos. Os pré-requisitos. Se for, no caso, você precisa de curso superior, ele faz aquela, mas ele não for fazer, o diploma ele leva na hora. Vereador, é o seguinte, ele leva o diploma na hora. No concurso a nível, por exemplo, na minha área, para advogado, na hora que eu for me inscrever no concurso, não leva diploma de nada. Não. Agora, se eu passar não. Quando eu passar na prova, que eu for tomar posse, aí eu tenho que provar. Vamos supor, se eu quiser fazer o concurso para médico, eu não tenho nada. Mas se eu passasse, é que eu tenho que trazer os diplomas. Isso. É assim. Senhor Tony, aí eu quero também que o senhor tente resolver o negócio da guarda. Da guarda não, dos vigias aí também, para se conseguir. Eu já coloquei aqui para a gente, eu vou levar o assunto ao prefeito e a gente vai levar em consideração aqui, ver o que... Senhor secretário. Pois não. Os agentes de saúde têm uma prerrogativa aí que tem que morar na região, né? Isso é uma lei federal. Uma lei federal. Era bom que, mas eu acho que é inconstitucional se todo concurso, por exemplo, Pocinho, só pudesse participar, né? Era bom, isso porque o público já está dizendo que é aberto para todo mundo, né? Tinha que ter uma lei federal. Como é que se diz? Esse dos agentes de saúde aqui, é muito bacana. Por exemplo, pelo menos na área de saúde, por exemplo, motorista mesmo, não é? Mas infelizmente é um sonho. Olha, por exemplo, os vereadores que queiram ir, pode ir, não tem problema, porque a gente já abriu para alguns, mas eu gostaria de registrar aqui minhas dúvidas, porque é uma coisa muito séria. Nós estamos tratando de uma... Não, senhor presidente, Mas se os vereadores, quem quiser e tiver, pode sair, não tem problema nenhum, não. Só que a gente está, na verdade, numa reunião amistosa, porque ela se transformou agora nisso, porque não vai ser votado, né? E outra coisa, os questionamentos, vocês não imaginam a quantidade de pessoas que estão nos ouvindo que fica esclarecido de como vai ser o concurso. Essas dúvidas as dúvidas que o povo está tendo aí, que muitas vezes não tem oportunidade. Pois é. Olha, por exemplo, eu entendi essa questão da categoria D e concordo agora. Eu não estava concordando, eu estava concordando com o vereador Sóstino. Condutor socorrista, agora é uma profissão. Isso. Foi legalizado e é uma profissão. E não tem vaga para condutor socorrista. Eu não vi, pelo menos. Que seria o condutor que só vai estar ali para ambulância, é isso? Isso. Aí por que nós não já colocamos, já que o senhor vai...
Para qualquer ambulância, ele passa a ser condutor socorrista. Então aqui não tem ainda, na verdade, porque todos que estão aí efetivos são motoristas só. Não, mas eu estou dizendo, agora é profissão, para ter vaga só... Sobre esse concurso de motorista socorrista, vai vir outro projeto para fazer o concurso para motorista socorrista. Por quê? Porque não tem esse projeto, pode procurar que não tem. Tem não. Tem não. Sabe por quê? Porque eu não digo com muita certeza, mas parece que o Ministério Público, porque não foi feito essa seletiva agora, e não tem um bocado de motorista classificado do SAMU, inclusive eu tive com uns ontem, e parece que vai ser prorrogada aquela seletiva. Tá certo? Isso. Aí, na realidade... Entendeu agora, Paulo? Não. Você quer cantar e assoviar tudo de uma vez? Desculpa, é porque Neide veio conversar comigo. Vai vir é porque o pessoal que fez o seletivo para motorista socorrista parece que vai ser prorrogado por mais um tempo e vai vir um projeto de lei para fazer um concurso para os motoristas socorristas. Pode incluir aqui. Não impede, entendeu? Incluir. Sim, mas isso, segundo a informação que eu tive de uma pessoa da prefeitura, que o Ministério Público parece que ia prorrogar por mais um tempo os socorristas. Não, o problema é o seguinte, a prorrogação é até o concurso. É até o concurso. Depois do concurso... Isso. Outra coisa, professor. A questão do socorrista é o seguinte. Na realidade, todos são motoristas. É como o motorista do transporte escolar também. Mas é porque agora já é uma profissão, né? Mas é agora motorista, profissão motorista, socorrista. Não, mas... É porque conflui duas áreas. O motorista socorrista, ele não só guia o carro. Ele auxilia ele vai ter que tirar a marca. Inclusive, ele vai ter, até o salário dele vai ser diferenciado. Claro. Porque a partir daí ele vai ter Exatamente. Insalubridade. Até na própria infecção. Se a pessoa tiver com problema de saúde, ele agora passa a ter, né? Isso. Exatamente. Por isso que é importante ter a vaga. Porque ele vai ter um valor diferenciado do outro. Exatamente. Ele tem direito a adquirir diferente. Outra coisa também, professor de espanhol não apareceu. No caso, é professor B2. Acredito que é B2. Veja, não apareceu. E a relação de professores foi outra coisa. indicação da secretaria. Mas para que a gente possa adiantar, só tem uma vaga para cada categoria de professor. E a gente sabe que tem muitos mais do que contratados do que isso. Professor, por exemplo, B2, é B2, né? Espanhol, você falou, né? Mas, por exemplo, professor de história, só tem uma vaga. Professor, em 7 anos, olhe bem, vereadores, entendam. Em 7 anos, uma cidade não precisar de mais de um professor de história, mais de um professor de português, mais de um professor de matemática, isso não existe. Mas está errado aí alguma coisa. Deixa eu explicar. Não existe. Não, existe um problema, que é o seguinte. Só um minutinho. Na realidade, o problema reside na seguinte fala. Olha só. No município, nós temos 57 professores ocupando cargo na administração municipal. Certo? Na área de educação. Na área de educação. Olha, eu tenho 15 professores que hoje são diretores de escolas. Mas geralmente são professores A1. Eles são do ensino infantil ao 5º ano. Só concluindo, eu tenho 17 professores na coordenação pedagógica. Certo? Exercendo a função de secretária, assessoria, tenho 7. Eu tenho isso mês passado, uma em licença maternidade, tenho uma de licença médica, tenho 4 com licença para mestrado, que o município também dá, tenho 3 em licença sem vencimentos e tenho 7 em licença prêmios. Mas isso não, não desqualifica o B2. O B2, se o senhor trouxer para mim, o senhor vai ver que B2 quase não é quase nenhum desses. Aí esses profissionais, eles vão voltar. Mas o senhor está entendendo? Entendi a situação. Mas veja bem. O professor de português, por exemplo, aqui, geralmente, só se for os mestrados. Esse levantamento aqui, os levantamentos da necessidade foi feito pela Secretaria de Educação.
certo? Tudo bem, mas foi passado, foi passado para, e ela está ciente, todo mundo está ciente, que depois do concurso não vai poder contratar ninguém. Pois está errado, o senhor vai ver que vai dar problema. Eu estou lhe dizendo isso até para ajudar, viu? Não, tudo bem. Eu conheço a realidade da educação, porque eu sou da área da educação. Outra coisa, essa questão aqui, a gente precisa refletir juntos aqui com os vereadores, com a própria secretaria, de não exigir o curso superior para professores. Eu acho não, isso... mas foi modificado já. Eu acho isso muito complicado. Modificado. Não, mas é justamente, eu sou contra isso aqui. A gente tem que refletir isso, quer dizer que... Para nível médio. O professor de ensino infantil, ele tem que ter o curso superior de pedagogia. Aqui exige ensino médio, não pode. Não, mudou o inverso. Não. Foi o inverso. Olha, isso desqualifica um profissional de pedagogia que passou 5 anos numa faculdade, não pode. Mas olha... Concordam comigo, senhores? Me perdoe quem não conseguiu fazer a sua faculdade, mas não pode. Eu vou entrar com emenda, se caso o senhor permanecer com essa mesma, porque tem que ter o ensino superior de pedagogia. A qualidade do ensino é outra. A pessoa passou, e principalmente a criança, vereador Memel, a educação infantil, ela é muito mais, ou até tão quanto importante do que a Fundamental 2, que é a base de tudo. É onde sustenta tudo. Se a criança lá foi castrada por um professor que não tem qualificação, ela possivelmente não vai chegar nem no Fundamental 1, nem 2, e muito menos nem na própria ensino médio, ou até mesmo na faculdade. Então, quer dizer, tem que ser professores qualificados. Então, Sofrer. E aqui diz que qualquer professor que terminou o ensino médio pode. Não pode. Não, falou ensino médio. Normal. Olha, quando fala modalidade normal, é ensino médio. Então, isso aqui já está fora da lei. Eu sei, não está fora ainda, mas deixa eu explicar. Então deixa eu explicar. Inclusive, a lei muito menos. A lei anterior, a 1273 de 2013, exigia superior em pedagogia. Mas tem que permanecer, certo? Na minha opinião, claro. Agora, o que aconteceu? Houve uma pressão muito grande do pessoal da cidade. Mas está errado. Para que se modificasse, eu sei que eu concordo. O senhor concorda comigo? Concordo. Desqualifica quem estudou. Eu concordo. Mas hoje que o acesso à universidade está tão mais fácil, mas a gente tantos incentivos. A gente cedeu, sabe por que sentido? Porque é o seguinte, hoje, presidente, ninguém mais vem fazer um concurso sem ter curso superior mais não. Não, mas eu sei. Infelizmente, mas vamos botar eu cedi por isso. Vai ter prova de título? Mas se não impede... Não pode, não existe. Então é importante... Vai ser só a prova escrita mesmo. Pois é importante que se repense sobre isso. Outra questão, secretário. Eu vou falar um negócio aqui, vai ser polêmico, os senhores vão... Principalmente Memel. Mas vamos repensar. Vereador Memel, o senhor que representa aí os demais que não está, vereador Neném, que é os únicos que permanecem ainda no plenário. Olhe bem, o senhor que é advogado vai entender bem, não é político, ainda bem. Pode falar. É político também? Está no cargo político, tem que ser, né? O senhor defende a administração porque o senhor está no cargo de confiança. E assim tem que fazer. Não é, o senhor tem que fazer isso. Mas olhe bem, eu como não estou do lado do político administrativo, e como eu estou aqui, fui eleito, e os senhores vereadores também, para representar o povo, e não representar poder nenhum, apesar de que a gente precisa ainda ter muita consciência disso, todos nós, o senhor sabe que houve o concurso 2011. A prefeitura cometeu um erro, como também os senhores quase cometiam também, graças a Deus voltou atrás, em contratar uma empresa que pudesse abrir, não era que fosse, tem muitas empresas sérias, mas eu não faço concurso. Não, eu estou apto, mas não faço, justamente porque eu não coloco meu nome nisso, que eu acho muito complicado, é muito complicado. E aí, vereador Memel? Existem os dois lados, existem as más e as boas também. Não, porque eu conheço a realidade e é complicada. A gente se depara com cada história nesses gestores por aí, que eu nunca quis, porque se não tem autonomia de fazer realmente com idoneidade, eu não fiz. Por isso que até hoje eu não fiz. Mas olhe bem, essas pessoas que fizeram a inscrição em 2011, que tiveram prejuízo do seu pagamento,
Olhe bem o meu questionamento. E essas pessoas, elas têm um contrato com a prefeitura. Não é com o prefeito Arthur, nem com a gestão dos 20 anos. Concorda comigo? Olhe bem. Mais ou menos. Não, não é mais ou menos. Continue. Ou é ou não é? Continue. Ela tem um contrato com a prefeitura. Quem cometeu o erro foi a prefeitura. O gestor, ele está ali para um passar de tempo, como nós estamos aqui passando o tempo de 4 anos. Um dos princípios da administração pública é a continuidade dela. Não é verdade? Claro. O senhor sabe disso. Então, como nós estamos aí se deparando com um novo concurso, essas pessoas que já fizeram esse concurso, que já pagaram, poderia ter da prefeitura, e essa casa poderia pensarmos juntos, uma forma de diminuir, talvez, o valor. Eu não queria tirar, isentar a taxa, não, porque eu sei que vai gerar gasto. Esse concurso vai gerar gasto, e que, vereador Memel, tenha certeza que a quantidade de inscrição dá para pagar de certeza, eu tenho experiência nisso, a empresa, que no caso vai ser a universidade, e ainda vai sobrar. O que sobra fica para a prefeitura, porque é um evento da prefeitura. Você vai contratar lá, vamos supor, a empresa por 70 mil reais, 80 mil reais, que é mais ou menos isso que se cobra, não é mais ou menos, é dentro dessa casa, para fazer um concurso desse, pode até ser mais, depende de tudo isso que nós estamos, cada vez que a gente está aqui dificultar, mas vai cobrar. Não é verdade? Porque tudo isso vai gerar mais custo. Entretanto, a prefeitura pode lucrar muito mais do que isso, pela quantidade de inscritos. Eu gostaria de fazer um pedido, e aí pode ser através de emenda, ou o senhor já pode trazer prontinho, para que as pessoas que forem inscritas no último concurso pagassem apenas a metade da inscrição desse. Assim, é um pedido que eu vou fazer. Se os vereadores não aprovar e se a Procuradoria do município vai acatar, é outro fato. Senhor presidente, eu acho no meu modo cegamente de ver, por não conhecer de leis, de direito, como o nobre, como o colega Antônio conhece por ser direito constituído, um direito advogado já, eu acho que é inconstitucional. Eu acho. É errado. Eu acho que é inconstitucional. Eu acho que pela lei, como é que você vai fazer uma lei que você vai isentar metade, como o senhor falou, de uma inscrição que é de uma outra legislação, de um outro concurso, de uma empresa que inclusive declarou falência? Não, mas essa empresa, ela foi paga. O resto do dinheiro ficou na prefeitura. Não, aí, eu quero entrar nesse mérito. Eu não quero. Tudo bem, mas aí seria cobrado da empresa. Mas só que essa questão é que o povo termina no prejuízo. Não, mas aí teve o prejuízo realmente. Agora, só que para você cobrir esse prejuízo, como é que se vai legalmente cobrir esse prejuízo? Coloca lá. Eu acho que é constitucional. Eu acho, o entendimento que eu tenho é que essa casa pode fazer isso, porque nós estamos aqui, o plenário dessa casa é soberano para determinadas coisas. Aquilo que fere a lei maior é que a gente não é. Presidente, eu acho assim, eu acho que, já que não quer, que a prefeitura também não pode fazer assim, podia ser a prefeitura ser multada, alguma coisa, para reembolsar o dinheiro do... Mas, Nenê, não é que não querem. O que eu estou alegando aqui é só uma questão constitucional. Só um minutinho. Presidente, é o seguinte, concordo em parte com o que o senhor falou. De fato, quem se inscreveu no concurso até foi aprovado em 2011 e o concurso foi anulado, as inscrições teriam que ter sido devolvidas. Com certeza. Certo? Essa é a questão. Agora, o que acontece? O concurso, ele foi anulado por um decreto 51, de 2012. Inclusive, secretário, desculpe interromper, mas o senhor poderia, no caso, se tivesse sido anulado e o dinheiro tivesse ficado em caixa. Eu concordo plenamente. Deixa eu explicar. Vereador. Só um minuto, não vamos polemizar não. Deixa o secretário. Não vai polemizar não. Ele foi... Só tá nós dois, né? Nós três aqui, não vai fazer. Mas porque o vereador quer entender o seguinte. Mas outra coisa, olha bem, você sabe se foi embolsado? Vereador, entenda. Se não foi devolvido... A prefeitura tem segura. Não está, ele tinha ficado em conta. Deixa eu explicar a situação. É o seguinte, ó. A regra é essa. Feito um concurso, como esse vai ser feito, o município tem que abrir uma conta e as inscrições, o dinheiro cai nesta conta.
Ao final do concurso, dependendo da programação, até depois da prova, tem toda uma programação, o município sai pagando a empresa com uma parte do contratado, ele sai pagando. Certo. O que aconteceu neste concurso? Tomei a liberdade, senhor presidente, tomando, já sabendo de bastidores de que tinha essa pretensão, essa casa tinha pretensão realmente, e fui buscar informações sobre o concurso. De fato, não foi aberto conta na prefeitura. O dinheiro das inscrições foram creditados na conta da empresa já. Mas assim, isso é legal? Não é. Bom, eu não vou discutir o que é. Não, mas assim, esse método eu não vou discutir. É legal, eu não vou entrar pelo nesse seu método. conhecimento. Não, eu não faço assim. Certo, mas não faço. É o comum feito. Não, não é. Não. Meu conhecimento era que ia para a prefeitura. Eu brigava aqui sempre então, como o secretário falou, abre sua conta. Só pode emitir uma certidão dizendo isso? Eu solicitei da Secretaria de Finanças que eu iria trazer uma busca. Eu preciso nas contas, sim, nas contas do município. Primeiro, se havia conta aberta com o nome concurso no município. Que é o correto. Certo. Ele me falou que não, que ia me dar por escrito até hoje, mas eu vou passar para cá. A outra situação, porque a minha pergunta era, se houve o crédito na conta do município e o dinheiro, uma parte do dinheiro estivesse lá, a gente devolveria, sem problema, sem problema. Mas a questão é essa, ele me falou que não há e não há saldo. Não há conta, consequentemente não há saldo. Supor. Só um minutinho, só concluindo. Sim. Não há saldo. Por essa situação, é o seguinte, eu também não tenho conhecimento, eu estou há 1 ano nesse município, não tenho conhecimento de qualquer reclamação de qualquer candidato junto ao Ministério Público e junto à Justiça cobrando essa inscrição. Não há. Então o povo se acomoda. Pronto. Né? Aí é o seguinte, a gente não tem como reconhecer uma dívida se eu não tenho sequer a relação dos inscritos. Não existe nada no município referente, eu falo tipo documental, referente ao concurso em si. Inscrições, qualificadas, não tem. Então é o seguinte, exatamente, está tudo. Então, é difícil. O correto aí, excelência, o que eu recomendo como advogado, é que cada parte entre na justiça contra o município, sim, pode entrar, cobrando a parte da inscrição do concurso. Exatamente, o responsável é a prefeitura, né? Lógico, isso aí não há que negar. Agora, esta gestão não pode, não deve, não pode arcar com esse prejuízo por uma questão bem simples. O artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela fala da renúncia de receita. O município, em tese, já arrecadou. Em tese, ele já arrecadou isto. Então, eu não posso devolver uma coisa que... Não é questão de devolver. É uma isenção, é uma devolução. De certa forma, é um prejuízo para o município. E, olha, concluindo só concluindo aqui, a caracterização, pronto, o entendimento do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal é o seguinte, de que o prefeito e todos aqueles que concorrerem para a produção de efeitos de leis que concedam anistia tributária estão incidindo em ato de improbidade administrativa. Então, também. Estou entendendo. Então, é o seguinte, a caracterização da improbidade administrativa está a causarem danos ao erário público, que aí a questão da lei da improbidade administrativa que fala, causar dano ao erário público, crime de improbidade administrativa. E uma coisa, já prescreveu, não já? O quê? O concurso já... São 2 anos. Não, eu digo, quem pagou e quisesse hoje... Já. Porque já faz 7 anos? Já. Né? São 5. Quer dizer, pronto, aí o senhor levantou... Ah, tá, desculpe. São 2 anos. Não, mas eu digo a isenção. Ou a inscrição. São 5 anos, então ainda qualquer pessoa pode cobrar da prefeitura. Na justiça. Porque a prefeitura, ela sendo cobrada, ela é solidária com a empresa, porque foi um erro da prefeitura. Claro. Aí, isso entendeu aí... o que eu quero dizer? Sim. Que não quer saber quem é o prefeito, é a prefeitura que errou. Acabou. Sim. Exatamente. O principal é
Não, a dívida aí é da empresa. Não. Da empresa que eu digo, empresa prefeitura. Isso, entendeu? É isso que olha, eu agora é o seguinte, aqui ao vereador, agora é o seguinte, conceder... Eu concordo, senhor presidente. Agora, só não, é o que eu disse e continuo dizendo. Legalmente, como se vai devolver o dinheiro que foi acreditado na conta da empresa? Deixa eu pedir uma coisa aqui, o secretário, traga por escrito isso. Não. Eu estou lhe fazendo esse pedido, porque isso faz com que a gente possa ter uma prova de que a prefeitura não teve uma conta lá aberta e tal. Porque quando os senhores abrirem a conta, que tem lá concurso, o nome da conta é tal, concurso. Concurso 2014, tem lá. Não é assim? Com certeza. E quando pagarem lá a empresa que vai realizar a universidade, reter imposto. Aquele dinheiro que fica, a prefeitura pode utilizar. É receita. É receita. Outra coisa. É receita, não é isso? É receita. E quem pagou? Eu pensei que estava assim. E quem pagou o concurso? Como é esse? Quem pagou o concurso? Quiser entrar na justiça, que entre para a prefeitura cair com a despesa. Entra sim. Né? Pronto, aí é o seguinte, pronto. Se o pessoal ingressar na justiça e vir um ato judicial dizendo que o município deve isentar com uma determinação judicial, tudo bem, a gente isenta. Agora, administrativamente é perigoso. Pois é, secretário, para a gente encerrar. Pois não, né? eu estou à disposição. Eu acho que é como o senhor mesmo falou, vai surgindo todas essas questões, claro. Vai surgindo. Não, nós vamos encerrar agora, só tem duas coisas. Enfermeiro. Duas perguntas aí? Não, mas vai ser rápido, é sério. Oi? Se não abriu para o SAMU. Eu botei aqui na minha... Foi isso que o vereador Assis falou aqui, que é a questão do... Não, mas pode incluir. A questão... Aqui. Pode ser incluído. Só que o seguinte, Ari, a necessidade vai de cada município. Itaperoá tem uma necessidade, Pocinhos tem outra, Montadas tem outra. Então, assim, por lá ter aberto o concurso para SAMU, não necessariamente pode se abrir aqui, tá entendendo? Vai dar necessidade do município. A questão que eu até precisa sim, agora é como ele está dizendo, coloca-se no edital. Mas olha, a questão é o seguinte, o SAMU ainda é hoje um programa, não é um serviço, certo? Então é o seguinte, na hora que a gente abre o concurso para motorista, por exemplo, eu posso designar o motorista para atuar no SAMU. Se eu abro a inscrição aqui para enfermeiro... Desde que ele tenha os pré-requisitos. Sim, ele vai ter que ter o curso, tal. Pronto. Enfermeiro. Eu tenho enfermeiro concursado? Vou ter. Eu preciso de enfermeiro no SAMU, eu posso designar para lá. O perigo de se abrir concurso específico para programas... Perdão. É que se o programa se extinguir... Você vai ter que dar conta daquele... O servidor vai ficar em disponibilidade. Por exemplo, me permita... Agora, se ele é servidor por profissão, enfermeiro, médico do município, aí eu posso designá-lo para outra área, para outro serviço. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Pois não. Por exemplo, o grupo de convivência... Aí o SAMU está incluído... O gestor do Bolsa Família, o coordenador do CRAS... Não, que isso aí já é cargo de confiança. Tudo bem, mas eu digo, esses cargos que são através de programas... São programas. A justiça, ela não obriga que faça concurso. É isso? Até porque eu já sabia disso, mas eu tenho... Os recursos são... Tem cidade que abre. Entendeu? Mas é um perigo. Mas não tem? Tem. Eu já vi várias. Só que, por exemplo, a gente abriu aqui para o PSF, porque o PSF já é um serviço. Já não vai deixar de ter nunca mais. Não vai mais. Mas alguns programas... Mas minhas perguntas não eram essas, porque já tem outra coisa. Olha bem. Aí era para ter uma vaga para Coveiro também, né? Era? Coveiro. Porque só tem um. Deus não vai acontecer. É verdade. Mas a carga horária do Coveiro está sendo a carga horária necessária. Não, mas é sério, realmente. Não, tô falando sério. É justamente entender o que a gente conversou. Precisa de coveiro, precisa de vigilante, precisa de motorista. Não necessariamente coloca nesse concurso, tá entendendo? A gente já vai concluir. Olha bem, secretário. Enfermeiro, curso superior. Valeu. É verdade. Curso superior, enfermeiro, só aparece 8 vagas e o senhor tem 14 contratados. Esse outro enfermeiro aqui, que é técnico, também é uma diferença muito grande. O senhor tem, parece que... Com o técnico do trabalho. O técnico, isso.
O senhor tem, eu notei aqui. Vale a pena salientar. 16. Seu presidente e vereador. 16 contratos. Vereador Nenê. E só está fazendo concurso para 9. Técnico e enfermagem, não é isso? Esse com o nível, esse nível médio. Nível técnico. Certo. E o outro também, o nível superior. Está a metade do que se tem contratado. É a os dois. questão dos programas. Porque nós não temos só o PSF, nós temos o CEL, que é um programa, o NASF. Entendi. Aí é o problema. Senhor presidente, inclusive, Nenê, você coloca-se aí uma vaga para coveiro. Não necessariamente o coveiro que passar, ele vai ser chamado no ato que for feito o resultado. Ele tem 2 anos, né? Prorrogável por mais 2 anos. Mas eu achei muito válida a ideia. Realmente. Chamou a atenção. Muito bom mesmo. Pois é, outra coisa, para a gente encerrar, pois não. O senhor veja a questão do professor A1, a questão da qualificação e a questão da quantidade. Porque no SACS aparece 76. Mas vamos à quantidade aqui. Não, A1. Eu sei, vamos discutir a quantidade. Mas o problema da quantidade sei que tem exatamente isto. Essa quantidade toda aí fora. E nós temos, olha, aqui. Mas olha, e também é o seguinte. Porque pessoal, é o seguinte, olha, os cargos novos, a gente está pedindo autorização, criando cargo e pedindo autorização para fazer o concurso. Mas os cargos que já existem na administração, a gente já vai fazer o concurso direto. Existem, só um minutinho, meu irmão, isso é importante. Existem cargos que já existem. Por exemplo, olha só, de 2007, que foi o último concurso válido no município, de 2007 para cá, 26 professores se aposentaram. 26. Quer dizer, esses 26 cargos estão vagos. Eu não precisaria mais abrir o cargo, criar o cargo. Estou entendendo. Por isso a diferença no valor, na quantidade que está lá e a quantidade está sendo criada. Eu tenho 26 que se aposentaram e tenho 32 que se exoneraram. Pois é, quando o senhor somar aí, não podia ter só 32 60 aí já. Quando eu somar essas vagas... Entende? Mas é o que eu estou explicando. É isso que eu não estou explicando. Na lei aqui, eu não estou... Eu estou criando essas vagas e pedindo autorização para fazer o concurso para estas vagas. Mas no concurso vai ter muito mais vagas. Porque vai estar, além de tudo, vai ter essas aqui. No caso aqui, essas 26, senhor presidente, elas foram excluídas, elas foram extinguidas. O cargo já existe. Se ele pediu, se ele saiu, acabou a vaga. Não, eu estou entendendo. O cargo já existe. Mas então quer dizer que na vaga do edital, não vai aparecer só 32. Não. Vai aparecer 50 e tal. Vai aparecer a necessidade do município. E mais, vai ter os classificados. No decorrer de 2 anos, o que o município precisar vai chamando. Pois é. Senhor presidente, eu acho que o secretário tem que pedir o projeto para fazer as modificações, é isso? A nossa preocupação é fazer para não dar problema. Outra coisa também, para a gente encerrar. Outra coisa, presidente. Marca aí o dia que vai ter a outra sessão para... a outra não vai esperar o secretário. Então pronto. Agora não, a prefeitura vai me intimar novamente, me convocando. Agora vai começar de novo. Então daqui para lá a gente já tem voltado. Olha, tem aqui o motorista que o senhor pediu nível D. Sendo assim, a quantidade de vagas deixa a desejar, mas tudo bem. Quem vai dizer isso é os senhores, que é os senhores que administram. Mas o senhor pede também o custo de transporte de emergência e transportes escolares. Isso também... Não está na... Não está. Isso poucas pessoas têm. Pronto. Aqui, isso também vai ser o custo de socorrista. É o custo de socorrista. Mas isso aqui só faz no Senat e no Senai. Isso. O município. Porque é o seguinte. Mas aí geralmente é a prefeitura que já. Mas veja a situação. Os servidores que já estavam, agora que a necessidade exigiu esses cursos, a gente já era servidor do município, o município arcou com trouxe e fez. Só que se eu vou contratar novos, eu não posso contratar e depois eu pagar o curso.
Por que eu não já cobro? Então, é importante quem está nos ouvindo Um ou outro. procurar fazer já esse curso. Isso. Porque ele é 40 horas. No ato da posse. A gente... 60 horas, ou seja, é o Certo Senado que faz e o Senai. É importante que quem quiser fazer para motorista já se inscreva lá. Isso. Se inscrever lá custa R$130. Se for pela minha empresa é mais caro um pouquinho. O Detran Mas a gente não pode, não. Mas a gente faz parceria com o Senai, entendeu? A gente faz parceria. Meus senhores, está encerrada a sessão. Muito obrigado à paciência de todos. Vamos aguardar. No caso, nós vamos fazer aqui um acordo. O senhor vai levar o projeto de volta. Vai protocolar conosco que foi devolvido. Como o senhor tivesse peça. Não, aí no caso vai ter uma nova lei. Na verdade, eles vão corrigir essa nova lei. Essa lei aqui vai voltar. Eles vão corrigir dentro do que foi debatido. A vereadora certamente e o vereador Sócio, que não estão aqui, certamente vai ter outras observações. Aí nós vamos... Não sei como é que é. Mas é mais ou menos isso. E certamente a gente também vai ter outras, porque eu vou olhar direitinho e tal. E aí entra nas emendas. Aí eu acho que vamos ver se a gente adianta o mais rápido possível. Vá na paz. Eu nem me...